nós vamos passar a pagar R$ 30.000. Então, só de aluguel, a gente já passa a economizar 40 mil por mês, fora que por estarmos em um prédio só, nós vamos fazer uma redução de cerca de R$ 297 mil somente em contrato só esse ano. Zé Augusto, o que vocês, através da mesa diretora, pretendem fazer com essa economia aí que vai ser feita com a redução? 40 mil mês até o finalzinho desse ano, são mais aí alguns meses que você vai poder economizar. Já tem algum destino esse dinheiro? Então, Renato, nós criamos um fundo no ano passado. Esse fundo, inclusive, foi com dinheiro que nós economizamos, que colocamos nesse fundo e com os rendimentos fizemos a obra, então foi todo ele com dinheiro do fundo, coisa que eu gostaria de fazer ainda esse ano também, de recuperar esse valor do fundo. Renato, deixar bem claro para a população, para vocês, mesmo eu digitalizando todo o sistema legislativo, inclusive no plenário, que até ano passado eram os vereadores que aprovam permanecem como estão. Um vereador levantava, o outro sentava, a população não sabia o que estava votando. Hoje não. Hoje está lá o painel eletrônico, as pessoas sabem o que está sendo votado, sabem o voto do seu vereador. E, inclusive, quando entra na ordem do dia, tem a recomposição de quórum e muitos dos vereadores que não estão presentes acabam levando falta. Recuperamos o plenário, que é o nosso patrimônio histórico de Angra dos Reis, e ainda, diante de tudo isso, no final do ano nós colocamos R$1,5 milhão no fundo. Esse valor nós usamos para a obra e o restante está no fundo rendendo. Esse ano eu gostaria de fazer, através da economia, a mesma coisa. Porém, a gente tem que rever, porque a nossa realidade hoje é outra. Nós perdemos R$2,5 milhões do orçamento e eu não sei realmente quanto que nós vamos conseguir economizar até o final do ano. Farei os mesmos cortes e até mais do ano passado. E a nossa ideia é esse dinheiro ir para o fundo e depois a gente sentar junto com o prefeito Fernando Jordão e aplicar esse dinheiro num bom local, seja uma creche no Parque Mambucaba, seja na recuperação de algum centro de reabilitação, qualquer coisa que seja oferecido para a população, não somente devolvido para a prefeitura. Você falou que economiza com aluguel, mas com o que, por exemplo, que se economiza na Câmara? Você economiza na Câmara. Olha, nós diminuímos 2 carros, até porque nós tínhamos que ter um carro para levar água, ou material de limpeza de um prédio para outro, hoje a gente não precisa. Nós economizamos com relação aos ar-condicionados, nós economizamos com relação ao pessoal da segurança, que eram 5 prédios, hoje é um prédio só, então são diversos contratos. Inclusive a parte da limpeza diminuiu tanto no pessoal como até na questão do material. Então são uma série de contratos que a gente diminuiu, chegando a um valor de quase R$300 mil. São 8h31, nós estamos ao vivo aqui com o presidente da Câmara de Angra dos Reis, Zé Augusto. Lembrando a você que a partir de hoje, vai estar funcionando o departamento, os gabinetes dos vereadores na Rua da Conceição 255. É aquele prédio bem do lado da Igreja Matriz, no centro da cidade. Os outros foram desativados. Beto Carmona. Quer saber do Zé Augusto, está existindo verdadeiramente pelos números apresentados a economia para a Câmara Municipal. Se desses 5 prédios, ou seja, a estrutura da Câmara, como funcionava, vai comportar, vamos dizer, confortavelmente para que os servidores, os vereadores possam trabalhar em apenas um prédio de 6 andares? Então, Beto, vai comportar e vai mudar. Mudar tanto para o vereador, que vai poder ter um ambiente de trabalho muito melhor, vai mudar para o servidor, que os servidores tinham servidores que trabalhavam em locais até insalubres, dentro de locais cheios de mofo, inclusive até em salas feitas por divisórias dentro de garagem. Hoje, totalmente diferente, não temos divisória, tudo direitinho, e também para o cidadão. Hoje nós temos uma Câmara toda ela com acessibilidade. Antes só tínhamos ali no lugar dos gabinetes, até por conta do ex-vereador e ex-presidente Ricardo Dutra, que quero até mandar um grande abraço para ele. Agora hoje não, hoje a Câmara toda ela tem acessibilidade, tem banheiros para a população. Na Câmara antiga, os banheiros ficavam dentro do gabinete do vereador. Entendeu, Renato? Entendeu, Beto? A pessoa que estava ali aguardando o vereador para falar não tinha nenhum banheiro para utilizar. Então hoje não vai só comportar, será que vai comportar tudo? Não, ela vai comportar toda ela e de uma forma muito mais digna. Inclusive, vocês que são da área de comunicação, façam um convite para que conheça a nossa TV Câmara, que vou lhe falar uma coisa, o nosso estúdio está com a vista para a nossa Baía da Ilha Grande, que a Rede Globo lá vai ficar com inveja da vista do nosso estúdio. Agora, só aproveitar, talvez a gente no talk show dos bairros a gente vai falar da interferência do novo prédio da Câmara, novo obviamente, porque vai estar inaugurando hoje, e a interface. A gente deve fazer essa matéria aí com detalhes. Agora, Zé, nessa área de economia surgiu exatamente uma questão que envolve a diária de servidor, diária de vereador. Em torno de R$3.000 e poucos a diária do vereador. É justo, está na lei, mas é necessário em alguns eventos todos os vereadores irem. Por exemplo, Marcha do Vereador foi um exemplo. Aí teve muita polêmica nas redes sociais,
inclusive, as pessoas questionaram o retorno que tem algumas viagens, o retorno que tem algumas dessas atividades para o município. Porque fica difícil. Você economiza de um lado e sai tudo em diária. 10 vereadores, se for 30 e tantos mil reais, vão embora. Eu concordo com você, Renato, concordo com a população. Acho que a população está aí no nosso portal da transparência. Perfeito, é por isso que as pessoas estão utilizado. enxergando. Agora, eu como presidente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nós temos dentro da nossa lei, lá dentro, que estabelece que o vereador tem direito a fazer esses números de viagem por mês. Então, não cabe a mim, como presidente, proibir o vereador aí ou não. Cabe à população acompanhar para ver se realmente o vereador está usando aquilo para se qualificar em prol da cidade ou se ele está indo para certos locais que não são realmente o que a população anseia. Isso está dentro do sistema, quer dizer, não sai nem do salário do vereador, nem dentro da verba, aquela verba de 40 mil reais. Isso está dentro da diária que recebe o vereador, dentro da diária que recebe um secretário da prefeitura, dentro da verba que recebe um prefeito, dentro da verba que recebe até membros do judiciário ou de outros poderes. Isso aí já é o que acontece no Brasil e a gente tem que ficar ligado, porque infelizmente o que acontece é as pessoas de olho somente no legislativo. A gente tem que olhar o Brasil como um todo. Vou dar um exemplo das vagas. Falaram muito que a gente vai solicitar vaga aqui e eu já afirmo aqui na rádio que eu vou solicitar sim a vaga, porque são 14 carros que a gente vai estar economizando combustível, vamos economizar, de repente o carro está batendo, eu vou enviar um comunicado para o trânsito para ver o que eles vão fazer. Agora, a Justiça, o fórum mudou aqui para o lugar novo, né? Vou dar um exemplo, a primeira vara civil e a segunda vara civil. As duas vagas que tinham ali para os juízes, a Justiça Federal pegou aquelas duas vagas, que não precisavam, porque nunca usaram, e isso a população não fala. Então, acho que a gente tem que falar de uma forma geral, seja lá quais são os poderes, nós temos que realmente cobrar, porque é isso que a gente tem que fazer. Agora, Augusto, saber só, democraticamente, houve algum tipo, não vou dizer briga, né, entre os vereadores para a escolha de gabinete nesses 6 andares? Como é que estão os vereadores distribuídos nesses 6 andares? Beto, olha, falar que não, briga não chegou a ter, mas é claro que um vereador gostaria mais de um e outro, e graças a Deus nós conseguimos resolver isso sem sorteio. Teve vereador que gostava mais de um, aí o vereador cedeu para o outro. Eu acho que foi muito bacana, graças a Deus está todo mundo satisfeito e a população também vai ficar bem satisfeita com os trabalhos. Inclusive, eu gostaria de completar aqui, que o Beto perguntou se caberia toda a estrutura. Eu quero falar para a população que, além de toda a estrutura, eu fiz uma modificação no organograma, claro, aprovado por todos os demais vereadores que por aqui eu agradeço a eles, nós mudamos a estrutura da Câmara. Então, com essa nova mudança, eu quero dizer para a população que está de volta na nossa cidade depois de muito tempo, o PROCON. O PROCON, que é um órgão muito importante, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, responsável por mediar conflitos entre consumidores e fornecedores. Então, foi uma parceria nossa, do Legislativo, com o Executivo, e a partir de hoje já vai estar funcionando o PROCON na nossa cidade, entre outras funções exercidas dentro da própria Câmara. Beto, Renato, Tom, quero dizer para a população, mudamos o organograma sem que alterássemos qualquer número de quantidade de cargos. Somente mudamos. O PROCON vai funcionar na Câmara mesmo? O PROCON vai funcionar na parte de baixo ali da Câmara, dentro do prédio. E aonde que nós pegamos esses cargos para hoje atender no PROCON? Nós fizemos alguma alteração, como eu vou lhe passar para vocês. Nós tínhamos até o ano passado o cargo de gerente de correspondência. Pelo amor de Deus, né, Beto? E os salários poupudos, né? Salário de gerente. Então eu acabei com os cargos para fazer politicagem, e realmente a gente colocou os cargos para servir à população que é que paga o nosso salário. Zé, só para deixar claro para a população, a gente recebeu algumas vezes aqui as pessoas ligadas à Comissão de Defesa do Consumidor. Acho que era Comecon, alguma coisa assim. CDCOM. Mas não tem a força do PROCON, né? Não tem. Aí essa comissão acabou, vai ser PROCON? Sim, essa comissão acabou, vai ser o PROCON, como foram criadas várias coordenadorias com relação à questão racial, com relação à questão da saúde, com a pessoa com deficiência. Hoje os cargos na Câmara estarão ali realmente para trabalhar, não para servir de moeda de troca. Então, só fazer um pequeno recorte. Estão para trabalhar. Então, anteriormente, eles não trabalhavam, eles tinham Renato, olha, eu vou colocar para você. Eu quero que você me diga o que faz um gerente de correspondência em 2017. É feito fiscalização de e-mails abertos, ou seja, nada. Não é uma pessoa, vamos botar assim, não é um assessor de correspondência, não, é um gerente de correspondência. A gente gerente de correspondência. Certa vez nós corresponde ao salário, mas não à função, exatamente. Não à importância
essa função. Né? Certamente. Como existia na igual Câmara. o cargo de relações institucionais. Sempre aqui que funciona isso. Esse eu vou defender. Esse cargo de relações institucionais é um dos cargos que mais trabalham na Câmara. Pelo menos na minha gestão, eu coloco para trabalhar. Ele que faz realmente toda essa integração com o Poder Executivo, com o Judiciário, com outros legislativos, com empresas como a ANP, que eu tive recentemente, que eu estou nessa luta aí cobrando para que a gente pare com esses preços absurdos que são praticados, o combustível mais caro do Brasil. Então, esse vem trabalhando bem. Agora, tinham outros cargos, como muito sub disso, sub daquilo, e o pior, que o secretário entrava de férias, tinha o sub e as pessoas ainda botavam um secretário interino. Que isso? Quer dizer, são coisas absurdas que aconteciam lá e eu tenho certeza que nós vamos deixar um legado para que isso não volte a acontecer. Só para a gente encerrar esse bloco, 8 horas e 39 minutos, Zé, várias perguntas, inclusive a respeito da questão do prédio da Câmara, surge sempre essa questão. Toda vez que a gente recebe aqui o Zé, surge sempre essa ideia. Sempre pessoas perguntam que parece que tem uma ordem judicial de demolição de alguns andares desse prédio novo que a Câmara alugou. Muito se fala de combate da fake news, acho que é importante a gente dizer isso. Existe ordem judicial para demolição de algum andar desse prédio? Então, Tom, essa pessoa, de repente, na fake news, ela não está na maldade, ela só está um pouco mal informada. Realmente, isso aconteceu, isso aí tinha, sim, um processo de demolição do último andar por conta de um problema, ainda quando aquilo ali funcionava um hotel. E é claro que antes de eu fazer qualquer tipo de contrato, eu não faria antes de sanar esse problema. Então, hoje não tem mais problema nenhum, já está tudo resolvido junto à Justiça, junto à Prefeitura, não tem mais ordem de demolição nenhuma, já foi feita a questão do TAC, os proprietários do prédio já vão pagar a Prefeitura que devem por conta da obra que fizeram e não tem problema nenhum, tá tudo certinho. Ô Zé, quanto saiu o aluguel daquele prédio todo ali e você tem noção, assim, mais ou menos, de quanto foi gasto na obra, a reforma? Não, o preço da obra foi cerca de 1 milhão e um pouquinho mais, coisa que tá ali bem exposto. Ok, aquele cartaz ali que bem não grande, foi majorado, fiz questão de colocar, okay. Colocar aí bem grande, encaminho tudo ao Tribunal de Contas. Sim. Eu não vivo de política e não entraria numa dessa. Eu vou sair o dia que sair da política da mesma forma que eu entrei, com a minha cabeça erguida, falando com as pessoas, sem ter que ficar me escondendo nas calçadas. Então eu jamais faria uma coisa dessa. E o preço do aluguel do prédio inteiro? O preço do aluguel, 30 mil. Eu vou deixar de pagar 70 mil. Mensal. Nós vamos deixar de pagar 70 mil mensal, que era o que a gente pagava naquele monte de prédiozinho. E vamos pagar 30 mil reais naquele prédio, funcionando tudo, inclusive o PROCON. O contrato é 25 anos mesmo? Sim, eu botei nós fizemos um contrato com tempo grande, algo que a gente pode acabar com ele antes, mas eu acho difícil alguém querer fazer isso, que eu não poderia fazer um investimento que, para deixar claro, a população até acha alto, mas não é. Falaram que com esse valor você poderia construir. Eu não fiz a construção do prédio, primeiro, que o terreno que foi comprado está passando por problemas junto à Justiça, diante de denúncias do Ministério Público Shopping, para deixar claro, e do Tribunal de Contas. E a obra que foi orçada para construir a Câmara, ela ficou em 36 milhões de reais, mais do que o orçamento da Câmara. Não sou eu que começaria uma obra para botar dinheiro público ali, de repente o próximo não continuar e nós ficarmos com aquele dinheiro jogado lá. E outra coisa, ali não é local para estar a Câmara. A Câmara tem que estar aqui no centro da cidade, perto da Prefeitura, perto da Delegacia, perto da Defensoria, perto do Fórum, aonde movimenta e principalmente perto do plenário. Ok, tá aí então vários esclarecimentos. Se você perdeu, daqui a pouquinho está no nosso site o áudio, costazoifm.com.br. A gente vai para um breve intervalo comercial, em seguida a gente volta aí com mais um pouco aí, falando com Zé Augusto, presidente da Câmara de Angra dos Reis, que inaugura daqui a pouquinho o novo espaço na Rua da Conceição 255. Eu acho que é 255 mesmo. O show de hoje está recebendo o vereador presidente da Câmara de Angra dos Reis, Zé Augusto, os vereadores que vão passar a estar com gabinetes novos a partir de hoje. E a gente volta aqui com o Zé Augusto para saber dele, inclusive a gente perguntou sobre a estrutura, que coube toda a estrutura da Câmara desse novo prédio. Agora a população, evidentemente, sempre busca as informações, busca seus vereadores para saber como é que estão os trabalhos no município, na Casa Legislativa. A estrutura também, dentro do prédio, a gente não viu, a gente vai ver amanhã, durante o talk show nos bairros, em termos de sinalização, onde o povo pode realmente entrar na recepção e ver a sinalização de todos os gabinetes, de como vai funcionar isso para ele poder se movimentar lá dentro, Zé. Perfeito. Olha, bem na entrada da Câmara, logo ali na recepção, já vai ter a parte da pessoa fazer a identificação, já vai estar bem grande, os andares vão estar por cores, para a pessoa saber cada andar qual vai ser. Todos os andares estão identificados, o número de andar, o local dos gabinetes, o local das partes administrativas, como a Procuradoria, Legislação. Todo mundo que andar no prédio vai saber bem aonde ele vai estar bem localizado. E uma coisa bacana também, o PROCON vai estar no primeiro andar, que vai ser o mais fácil acesso, que é o PROCON
a questão da defesa do consumidor. E também uma coisa bacana que as pessoas, quando chegarem até a Câmara, vão ver que é a parte do nosso patrimônio histórico, patrimônios que estavam há anos e anos jogados, largados, escondidos, e hoje fizeram parte de tipo um museuzinho, que é a parte do nosso patrimônio histórico, que estão ali para a população ver como um livro de 1936, né, as portas antigas do plenário e outras, a cadeira, na época que a Câmara funcionava ainda na prefeitura, quer dizer, muito bacana. Umas taças que é onde faziam as eleições em 1936 na Câmara, então é a nossa história, que nós tiramos ela de um buraco e botamos ela tem que ser, porque ainda mais na nossa cidade, que é um patrimônio histórico, a gente tem que valorizar a nossa história. Ô Zé, outra coisa que muito se fala é a questão do balcão de emprego. Já teve até um vereador que teve meu amigo Flavinho. Flavinho, falando de um balcão virtual que utilizaria as redes sociais, a internet, o próprio espaço da Câmara. Lá vai ter um espaço desse para um balcão de emprego? Vocês pensam em fazer alguma coisa? Sim, o vereador Flavinho já está desenvolvendo a questão do balcão virtual, que me parece que, se não já está funcionando, já vai funcionar agora nesse segundo semestre. E a nossa intenção é colocar ele sim para funcionar já na nova estrutura da Câmara. Inclusive, já consta da nova estrutura diante do projeto do vereador Flavinho. Esse prédio novo, ele comporta todos os gabinetes, tudo certinho. Agora, não existe a possibilidade, daqui a pouquinho, o pessoal, o novo gestor, que a sua gestão vai até o dia 31 de dezembro, querer mudar essa coisa, está amarrado em contrato? Como é que vai ser feito Renato, vou repetir aqui para a população. A Câmara estava em 5 contratos, e a população que frequenta a Câmara sabe muito bem como eram os gabinetes e a estrutura da Câmara há muitos e muitos anos. Se o próximo presidente quiser mudar, tenho certeza que vai ser para melhor. Agora, isso eu acho difícil ele encontrar um local mais localizado do que melhor localizado e com preço tão barato para os cofres públicos. Agora, se ele quiser fazer, ele pode fazer. Espero que não faça. Espero que faça algo realmente que a população vem desejando e é o legado que eu quero deixar. De repente alguém se levante para tentar construir o prédio novo lá, né? Pode ser. Tom, eu penso totalmente ao contrário. Alguém deve se levantar em fazer uma avaliação depois que esse terreno acabar desse problema judicial e vender esse terreno que é num local que não é comercial e poder realmente futuramente comprar, inclusive, aquele prédio. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. A Câmara, hoje, se você comprar um prédio, custa um valor. Para construir a Câmara num local que eu vou repetir, é totalmente residencial, que fica ali perto do Angra Shopping. Bem em frente ao Angra Shopping. Isso, totalmente longe de tudo do centro da cidade, o gestor vai gastar 36 milhões de reais. E não vai ter nem tempo, até porque o gestor tem 2 anos só para estar ali à frente. Então, eu acho que a Câmara tem condições de realmente guardar o dinheiro, ainda mais nesse fundo que nós colocamos em prática, e que possa comprar algo que realmente seja do interesse da população e não do gestor. E aquele terreno fica para ser vendido, ou então acho que deveria até ser revertido para a população através de algum serviço feito pela própria executiva, pela prefeitura. Ou seja, a mesma ideia que se tem aqui em Angra do plenário da Câmara, que é um plenário muito pequeno, não comporta ali, inclusive nas sessões, principalmente as sessões mais polêmicas, a população para assistir, até porque os assessores e vereadores tomam todos os lugares rapidamente. E a mesma ideia acontece em Paraty também. A gente estava conversando com o presidente da Câmara de Paraty e dizia, porque a questão histórica, o prédio histórico sempre foi ali e tal. Enfim, Paraty também parece que se assanha para tentar um novo local, para abrigar lá os... Santos Coquinho. Exatamente, que é o presidente, né? Para abrigar lá os gabinetes, assim como aconteceu aqui em Angra. Não se pense nessa ideia de pensar mais na população a respeito de assistir a sessão, porque o que interessa ao cidadão é ele assistir a sessão, cobrar do vereador, ir lá. Porque ir bater tete a tete um papo com o vereador, acredito que vai muita gente lá te pedir emprego, né? E não impede de preservar o prédio como um sim, virar um museu, virar da cidade. Né? Sim, o próprio RH. Olha, com relação ao plenário, é algo que sim, a gente pode pensar. Eu fico até um pouco... Eu sou a favor do plenário como está, faz parte da nossa história, é muito bacana. E o plenário, sempre que tem as discussões, ele fica cheio e cabe à população ali. E independente de quem entra e quem não entra, a população, quando está para protestar, ela fica ali. Nossa cidade é bem politizada. Mas é algo que a gente possa pensar assim. Agora, com relação, até como o Tom falou aqui, que muita gente vai lá para pedir emprego, é outra questão que eu venho tentando colocar para que as pessoas se informem qual é o papel realmente de um vereador, qual é o papel de um prefeito. Isso acontece muito ainda, Zé? De um deputado federal, estadual, de um governador, até para ela poder fazer cobrança. Veja bem, eu recebi uma cobrança ontem, quando falei da inauguração, falando que os banheiros da prefeitura não estavam legais. Então, assim, eu sou vereador, eu sou presidente da Câmara, eu não posso me meter no executivo. Tem coisas que não cabe ao vereador fazer. Eu, no meu gabinete, eu estou dando um exemplo,
Na sala de recepção da espera de todos os gabinetes, normalmente tem uma televisão, que fica ali a Globo ou fica a TV Câmara. Eu tirei a televisão e eu mandei fazer quadros ali, são 7 quadros explicativos ali, dizendo o que um vereador pode, o que não pode. Não vou dizer aqui, pagar festa não, dar cesta básica não, oferecer, furar fila de hospital, não pode, conseguir ambulância, não pode, porque a ambulância tem que estar para todos, não só para quem conhece um vereador. Como também ali, como é feita uma lei, qual é a função de um vereador, as pessoas têm que identificar quais são as funções até para poder cobrar. E não, infelizmente, vem o que vem acontecendo. Nós temos que mudar de uma forma como um todo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos fazendo, nós que eu digo, porque é da cidade, o dinheiro é público, e eu voto para que isso dê certo, concordo com a questão do que o prefeito Fernando Jordão vem construindo o DPO na Monsuaba, e eu não sei se vocês ficaram sabendo, levantaram as pilastras à noite, quando foram no outro dia para botar o teto, roubaram as pilastras. Então, é um absurdo isso que acontece. Você passa, ô Beto, ali no arco metropolitano, né? Que fizeram aquele absurdo de botar um poste a cada 2 passos. O Sérgio Cabral está preso. Mas aquela pista ali seria uma das pistas mais bonitas do estado do Brasil, do Rio de Janeiro ou do Brasil, e sem gastar energia, porque tudo com painel solar, o que a população faz? Não satisfeita com um político roubar, se você passar lá, é um poste de pé e 10 derrubados que a própria população derruba para roubar a placa, para roubar o poste. A população deveria fazer com que zelar por aquilo que valoriza o patrimônio e é dinheiro dela. Então acho que a gente tem que mudar como um todo. Antes do vereador, não é o político, não é o médico, a pessoa quando faz algo errado, quando faz algo que não presta, não é a profissão dela, é o caráter que ela tem. E agora, ainda mais, o Tom tocou no assunto das pessoas ainda pedirem emprego a vereadores, né, aos políticos, mas é uma situação realmente que o vereador não está lá, de repente, para isso, para essa função, mas tem que colaborar em outro sentido, né? Mas acaba intermediando. Exatamente, vai intermediar essa situação, é porque o povo está desempregado, o povo não tem emprego, está desesperado, é por isso. O povo está desesperado. É justamente porque eu sou, por exemplo, muito a favor de que o gabinete teria que ser alugado pela verba que o cara já recebe lá, que hoje tem em torno de 40 e poucos mil, mas não chega a 50. Mas aí, Tom, um vai ter gabinete num lugar, acho que ia economizar muito dinheiro. Um vai ter gabinete num lugar, o outro não vai ter no outro. Eu acho que a gente tem que pensar grande. Eu acho que o vereador, e fica aqui o recado para a população, o seu vereador, a pessoa que você trabalha, ele não tem que simplesmente arrumar um emprego. Ele tem que ter um trabalho para que lá na frente você não precise dele para arrumar emprego. Um vereador não tem que te arrumar uma vaga na fila para um exame. Ele tem que trabalhar de uma forma com que a saúde funcione na cidade dele. Sim. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu, como vereador, fiz um projeto de lei que antes de ter aumento de taxa, tarifa e tributo, tem que ter uma audiência pública. Ou seja, vai aumentar a conta de água, a taxa de iluminação pública. Tem que chamar a população e explicar para ela o porquê. Eu não sei se é em virtude disso ou não, até hoje nós não tivemos esse aumento. Então, eu acho que isso é algo que o vereador tem que fazer. Não coisas pequenas para agradar meia dúzia e deixar a maioria da população do jeito que está. Como o outro, eu venho solicitando ao prefeito Fernando Jordão para que ele, na época, quando ele foi prefeito a primeira vez, ele desenvolveu ali na Verome aquele local, aquele polo náutico. Então, todas as empresas ligadas na área náutica têm redução de impostos. Eu venho solicitando para que ele abra essa isenção, porque hoje em dia ninguém mais constrói barco. Então não me interessa se ali vai estar uma fábrica de barco francesa ou uma fábrica de vassoura. O que a gente precisa, Beto, é de emprego. Então, isso é o papel do vereador. Essa fábrica de vassoura é antiga, né? Pode ser de vassoura, pode ser de escova de dente, pode ser o que for. A gente precisa igual de emprego. A ampliação da pista do aeroporto. Se tivesse ampliado, ela estava para lá do Frade. Agora, para a gente encerrar, meus amigos deficientes visuais... Não dá, Tom, só para a gente ficar falando do problema da violência, achando que a gente vai combater violência com mais violência. Se a gente não fizer uma intervenção social e colocar um emprego para as pessoas e botar o jovem para fazer algo, seja em projetos, como no esporte, a nossa cidade não vai melhorar. Pode vir o BOP aqui todo dia que a gente vai continuar de ser, porque o BOP vai matar o rapaz com um fuzil na mão, o fuzil só vai mudar de mão. Pela educação, a gente vê lá o CVC, o Centro Vocacional Tecnológico abandonado, enfim, tem uma série de coisas. Agora, só pra gente encerrar, o Renato Aguiar quer encerrar aqui, já tá olhando pra mim aqui, os deficientes visuais, um abraço pro Paulo, pro Eriton, meus amigos aí, perguntando se você falou a questão tem banheiro lá, tem agora elevador, melhorou a acessibilidade pro deficientes visuais, pro o cidadão que o deficiente auditivo. Como é que tá essa questão? O cara vai ter acesso com facilidade ao novo prédio? Então, olha, o cadeirante já tá com total acesso e agora nessa semana, no máximo na semana que vem, já vai ser aplicado no chão. E aí, desculpa, eu não sei o nome certo, para aquele deficiente visual poder andar sozinho, tudo direitinho. Então, isso. A sinalização, então, né? Ela vai estar toda ela com acessibilidade. Só para fechar aqui, porque normalmente, né, quem pede para terminar antes do programa, você terminar aí na hora mesmo, é o Tom, né? Somos nós não, né? Eu só vou deixar como dever de casa também no prédio novo, você estudar nessa redução de economia, que pode uma lei do vereador
tentar dar uma melhorada para baixo nessa questão das diárias, que 3.000 e pouco salário do vereador já está bom. Então vou fazer um compromisso aqui com você. Eu vou voltar aqui no final da minha gestão como presidente e nós vamos comparar esses números, tá combinado? Combinadíssimo. Então tá combinado. Esteja vida longa aqui. E quero deixar, no final desse ano, e quero deixar também aqui para a população, que eu falo muito da questão da educação, do ensino, que eu acho que a gente tem que dar exemplo, então nós criaremos ainda esse ano a Escola do Legislativo na Câmara Municipal, no nosso prédio novo também. Ok, precisamos de mais vereadores trabalhando, legislando e fiscalizando, e menos Márcia, que o efeito que teve no Rio. Isso a gente não quer, agradece e manda para qualquer lugar. Perfeito. A gente agradece a participação do vereador, presidente do Legislativo angrense, Zé Augusto. Os vereadores passam a partir de hoje, vai ter inauguração hoje dos novos gabinetes, né, que está aqui no centro da cidade, na Rua da Conceição, pertinho aqui das dependências da Costa Azul. O programa Talk Show está terminando, a gente agradece muito a sua participação, sua audiência pelo nosso site, costasufm.com.br, também pela nossa rede social, a gente está ao vivo lá no nosso Facebook, facebook.com/costasufm. O Talk Show está de volta às 5 horas na segunda edição.